Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Pessoas teimosas te irritam? Que se recusam a ouvir outro ponto de vista e se mantêm firmes mesmo que você pense que tudo está completamente errado. Eu não entendi essas pessoas por um longo tempo até que me vi em tal situação. Minha esposa estava dançando com um cara e eu pensei que eles estavam tendo um caso, mas acabou sendo muito pior do que eu esperava. Há algo estranhamente reconfortante sobre vendas de garagem para mim. Não estou ativamente caçando pechinchas ou antiguidades. Duvido que eu reconheceria uma antiguidade autêntica se tropeçasse em uma. Em vez disso, gosto de vasculhar ferramentas antigas e itens domésticos, ocasionalmente pegando algo que chame minha atenção. Sempre que me sinto estressado ou chateado, encontro consolo em acordar cedo nas manhãs de sábado e explorar algumas vendas de garagem. Neste sábado em particular, eu estava na minha terceira venda às 8h30. Era um evento multifamiliar com uma variedade de itens em exposição. Discos antigos, fitas de 8 faixas, peças de carro, móveis e um tesouro de ferramentas e dispositivos vintage. Enquanto eu examinava uma caixa etiquetada em $2 pelo lote todo, escondida atrás de uma pilha de abajures, desenterrei uma coleção de bugigangas. Entre elas, havia uma lata velha de tabaco cheia de bolinhas de gude, 3 polias desgastadas, um motor de aspirador de pó em desuso, um carretel de arame, uma pistola de espoleta Dick Tracy quebrada, um canivete, um punhado de decalques e várias outras bugigangas. No momento em que eu estava examinando uma das folhas de decalques, uma voz me interrompeu perguntando: "Encontrou algo interessante?" Virei-me e vi um jovem de jeans esfarrapado e uma camiseta desbotada do Alan Jackson parado ao meu lado. Empregando minhas habilidades de negociação adeptas, perguntei: "Você aceitaria $1,50 por esta caixa?" "Claro", ele respondeu. Fui atraído pela caixa porque pensei que poderia salvar o motor do aspirador de pó e tinha um uso para as bolinhas de gude. Além disso, o carretel de arame parecia potencialmente útil. Planejei descartar o resto dos itens. Segurando a folha de decalques da caixa, perguntei: "Para que servem?" O jovem gesticulou em direção à sua caminhonete Ford 350 estacionada ali perto. Inicialmente confundindo as marcas com buracos de bala na porta traseira e na janela traseira, levei um momento para perceber que eram, na verdade, decalques da folha que eu estava segurando. Eu não conseguia entender por que alguém iria querer sua caminhonete adornada com decalques de buracos de bala. Eu entreguei o dinheiro para o homem pela caixa e então a levei para o meu carro. Enquanto eu colocava a caixa no porta-malas, minha mente voltou para o motivo da minha agitação naquela manhã. A tensão entre minha esposa Dee e eu vinha aumentando há algum tempo. Tudo começou há 6 semanas, quando decidi parar no bar do Code para beber com meus colegas de trabalho. Normalmente, tínhamos uma reunião mensal e eu informava Dee que chegaria tarde em casa. No entanto, naquela noite em particular, esqueci de avisá-la. Eu costumava convidar Dee para se juntar a nós, mas ela não gosta do Codes devido à sua aparência decadente e localização suspeita. Tê-la por perto geralmente me mantinha sob controle. Eu tendo a exagerar no álcool quando saio com amigos. Consequentemente, muitas vezes acabo precisando de um táxi para casa e às vezes acordo na manhã seguinte sem lembrar como cheguei lá. Sexta-feira à noite no Codes foi bem normal para mim. Acabei ficando muito bêbado e tive que pegar um táxi para casa às 13 horas, o que realmente irritou Dee. Não só esqueci de ligar para ela, mas na manhã seguinte eu estava com tanta ressaca que não consegui realizar minhas tarefas habituais. Quando Dee perguntou sobre a noite anterior, mal consegui me lembrar de nada depois das 10 horas. Ela expressou frustração sobre meu hábito de voltar para casa em tal estado depois de sair com amigos, mas eu não estava muito preocupado. Imaginei que as coisas voltariam ao normal no domingo. Mais tarde naquela noite, fomos a uma festa com alguns dos caras com quem eu tinha bebido na noite anterior.
Eles acharam engraçado que eu não conseguia lembrar de muita coisa e começaram a me provocar com comentários sugestivos sobre interações potencialmente inapropriadas com Kate, uma das garçonetes do bar do Code. Kate era uma loira atraente com uma figura curvilínea, mas não muito mais que isso. Independentemente do meu estado de embriaguez, eu sabia que nunca faria avanços em direção a ela. Kate era visualmente atraente, mas não me cativou de nenhuma outra forma. Além disso, meu amor por Day era forte demais para que eu colocasse meu casamento em risco por momentos fugazes de intimidade proibida. Apesar de não me lembrar de muita coisa, eu tinha certeza de que não me envolveria no que eles insinuavam, então ignorei suas piadas tolas com risadas. O problema surgiu porque Day não as percebia como piadas. Nenhum dos homens ousou me confrontar na presença de Day, mas ela ouviu alguns comentários. Jack Stone alegou que me viu acompanhar o barman ao banheiro por volta da meia-noite e ficamos lá por pelo menos 20 minutos. Day pensou nisso por alguns dias antes de me confrontar. Ela me acusou diretamente de ser íntimo de Kate. Nenhuma explicação conseguiu mudar sua crença. Pedi para Jack Stone ligar para Day para esclarecer que era tudo brincadeira, mas ela continuou sem se convencer. Mesmo minha admissão de não me lembrar muito daquela noite não ajudou em minha defesa. Resolvi esperar até que Day se acalmasse antes de discutir isso mais a fundo. Eu estava confiante de que ela acabaria percebendo que Jack e os outros estavam apenas me provocando. Infelizmente, ela nunca se acalmou. Como compradora de uma rede de lojas de artigos esportivos, frequentemente recebo vários equipamentos esportivos para amostragem. Aparentemente, esses itens são fornecidos para me ajudar a tomar decisões de compra. Minha garagem geralmente guarda vários tacos de beisebol, luvas, conjuntos de tacos de golfe e roupas esportivas. Embora haja muito para eu utilizar pessoalmente, evito vendê-los, pois seria antiético lucrar com esses presentes. Consequentemente, quando minha garagem fica cheia, normalmente dou muitos dos equipamentos para escolas ou faculdades locais, trazendo alegria aos destinatários e me mantendo longe de problemas. Durante o jantar, uma noite, Day começou a conversar comigo sobre uma de suas colegas de trabalho. Fiquei aliviado por ela estar falando de algo diferente da minha suposta infidelidade, então escutei atentamente. Minha colega Sharon mencionou que seu filho quer entrar para o time de golfe da escola, mas não tem seu próprio conjunto de tacos. Sendo uma mãe solteira, Sharon não pode comprar um conjunto decente para ele, Day explicou. Eles consideraram nossa loja? Eu sugeri. Nós oferecemos uma variedade de equipamentos de segunda mão, talvez eles pudessem encontrar algo adequado. Ela mencionou que não tiveram sorte com o orçamento. Qual é o orçamento deles? $200. Vai ser difícil encontrar algo nessa faixa de preço, comentei. Eu estava pensando, você não poderia vender um dos da sua garagem para eles? Você geralmente os dá de presente. Eu deveria ter previsto isso. Day nunca entendeu minha relutância em vender os itens fornecidos pelos meus fornecedores. Eu considerei antiético aceitar esses bens apenas para me virar e lucrar com eles, por isso optei consistentemente por doá-los para escolas. No entanto, Day apresentou uma oportunidade de consertar nosso relacionamento, então eu a agarrei. Não posso vender os tacos para ela, mas permitirei que você os presenteie a ela sob o pretexto de uma doação de caridade. Apenas garanta que sua amiga entenda que ela nunca deve revelar a fonte dos clubes. Day se levantou da cadeira, deu um beijo na minha bochecha e simplesmente disse obrigada, querida, antes de sair da sala. Mais tarde, aventurei-me até a garagem para avaliar meu inventário. Eu possuía 5 conjuntos de tacos calavas já reservados para o treinador de golfe da faculdade local. O único conjunto restante era um conjunto completo de tacos feitos sob medida, acompanhados por uma bolsa de edição especial imitando o equipamento da equipe da American Ryder Cup avaliado em mais de $1.500. Parecia extravagante para o destinatário, mas era a minha única opção. Pensei em adiar o presente por uma semana para obter um conjunto alternativo, mas, no fim das contas, decidi não fazê-lo. Como não tinha uso pessoal para eles, resolvi guardá-los na garagem, eventualmente, doá-los para uma escola. Assim, concordei em deixar Day passar os tacos para o filho de sua amiga.
Coloquei os tacos de golfe no porta-malas do carro de Dei e voltei para casa para encontrá-la assistindo TV. Guardei um conjunto de tacos no seu porta-malas. Você pode passá-los para seu amigo amanhã. Espero que você não esteja apenas descarregando algum lixo nele, ela comentou. Não gostei do tom dela. Acontece que esses são clubes de primeira linha, mas se você vai tomar essa posição comigo, é melhor ficar com eles para mim. Desculpe, querida, não era minha intenção que soasse assim. Eu só queria que você desse algo legal para ele. Algo de que ele possa se orgulhar. Confie em mim, esse garoto vai ficar emocionado quando vir esses tacos. Dei sorriu e me agradeceu. Não houve mais nenhuma conversa depois disso, mas foi a primeira noite desde minha saída com os caras que não discutimos sobre meu suposto comportamento. Depois daquela noite, nosso relacionamento pareceu estar melhorando. Na sexta-feira à noite, senti que poderíamos até retomar nossa intimidade. Depois disso, minha intenção era fazer o que fosse preciso para convencer Deide que eu nunca tinha dormido com o barman do Codes. Às 5h30 daquela sexta-feira à noite, enquanto me preparava para sair do trabalho, pensei em convidar Dei para jantar, então disquei o número do escritório dela. Depois de 7 toques, uma voz de mulher desconhecida atendeu seu telefone. Telefone de Diane Wilson. Como posso ajudar? Diane está disponível? Não, você só a perdeu. Ela saiu com alguns colegas do escritório para ir ao Braz Rail para beber. Agradeci e encerrei a ligação. Achei isso incomum. Não conseguia me lembrar de uma ocasião em que Dei saiu para beber com seus colegas de trabalho sem me convidar. Eu tinha ido a tantas reuniões deles no Braz Rail que alguns de seus colegas de trabalho me confundiram com outro funcionário da empresa deles. Eu chequei meu telefone do escritório e meu celular para garantir que não tinha perdido nenhuma mensagem dela, mas não havia nenhuma. Concluí que deve ter sido um descuido da parte dela e mesmo que ela não esperasse que eu me juntasse a eles, eu planejava estar lá de qualquer maneira. O Braz Rail é mais perto do meu escritório do que o da Dee, então cheguei antes dela e do grupo dela. Eu já estava sentado no bar com uma cerveja quando eles entraram. Dee me viu imediatamente e foi direto para lá. Fiquei pensando se ela percebeu que tinha esquecido de me ligar. Eu estava prestes a descobrir. O que te traz aqui? Dee perguntou. Fiquei surpreso. Parecia que ela não me queria lá. Eu só entrei para tomar uma cerveja, respondi. Eu te convidei para se juntar a nós aqui? Não. Então por que presumir que eu queria que você viesse hoje à noite? Eu não te impedi de sair com seus amigos, então por que você não pode me estender a mesma cortesia? Fiquei chocado com o comportamento dela. Eu estava pronto para confrontá-la quando percebi que seus amigos estavam todos nos observando. Decidi dar um passo para trás e falar sobre isso mais tarde. Não vim aqui para atrapalhar sua noite, expliquei. Nem sabia que você viria. Acabei de parar para tomar uma cerveja no caminho para casa. Ver você aqui foi tão surpreendente para mim quanto para você. Vá em frente e junte-se aos seus amigos. Vou terminar minha bebida e ir para casa. Enquanto Dee e suas amigas desapareciam na sala dos fundos, eu fervia de raiva enquanto estava sentado no bar. Minha frustração era tão intensa que minha mão tremia. Buscando consolo, recorri ao meu remédio habitual, pedindo um bourbon duplo. Depois de beber 2 duplos e meia cerveja, achei que era hora de ir embora. Enquanto me dirigia para a saída, dei uma olhada rápida para a sala dos fundos. Os colegas de Dee ocupavam mesas espalhadas onde se reuniram enquanto alguns balançavam na pista de dança. A própria Dee estava entre os dançarinos girando com um homem que eu não reconheci. A proximidade deles me deixou desconfortável. O homem tinha mais de 1,80 metros de altura e provavelmente pesava cerca de 180 libras. Embora alguns possam achá-lo atraente, eu o rotulei de forma diferente, um babaca. Fazer avanços em uma mulher casada lhe rendeu esse título no meu livro. Eu entendi logicamente que esse cara não era problema meu. Dee era o problema, mas isso não mudou minha vontade de confrontá-lo na sala dos fundos. Optando pela cautela, escolhi ir embora antes de causar algum problema real. Quando eu estava prestes a sair, 2 jovens entraram. Uma delas olhou para a sala dos fundos e comentou.
Lá estão elas. Como não reconheci nenhum deles, presumi que fossem novos funcionários. Eu os interceptei antes que pudessem entrar na sala dos fundos. Você conhece as pessoas lá dentro? Eu perguntei. Ambas as garotas confirmaram que sim. O cara alto na pista de dança. O nome dele é Gary Benson? Eu perguntei. Não, o nome dele é Calvedvort. Uma das garotas respondeu. Ainda bem que chequei antes de entrar e me envergonhar. Comentei. Obrigado. Dei um passo para o lado para deixar as meninas passarem e então saí pela porta. Naquela noite, Day voltou para casa por volta das 23 horas surpreendentemente composta, apesar de sua ausência prolongada. Embora eu estivesse tentado a confrontá-la sobre seu comportamento no bar, decidi esperar até que ambos estivéssemos completamente sóbrios. Enquanto Day parecia sóbria, eu certamente não estava. Embora eu tenha deixado uma cerveja meio vazia na grade de latão, minha noite estava longe de acabar. Eu me entreguei a mais 3 cervejas e uma generosa dose de uísque quando cheguei em casa. Na manhã seguinte, dormi até quase 10. Ao entrar na cozinha, descobri que a cafeteira estava vazia. Quando comecei a preparar uma nova cafeteira, Day entrou já de banho tomado e vestida para sair. Por que você não fez café? Perguntei. Eu fiz, mas como você ainda estava dormindo, eu só fiz o suficiente para mim. Ela respondeu. Sentindo a tensão, optei por evitar o confronto. Estou fazendo uma panela agora. Você gostaria de um pouco? Não, eu tenho que ir, preciso trabalhar em uma apresentação para a semana que vem. Vou ficar fora a maior parte do dia e vou comprar mantimentos no caminho de volta. O que você quer para o jantar? Que tal frango? Day riu. Eu não estou no menu. Escolha outra coisa. Tudo bem, galinha. Pegando suas chaves, Day foi em direção à porta, mas parou. Quais são seus planos para hoje? Ainda não tenho certeza. Eu estava pensando em ir a algumas vendas de garagem, mas pode ser tarde demais agora. Por quê? Só pensei que seria um bom dia para cuidar do sótão. Vou considerar. Não passe o dia bebendo cerveja e assistindo esportes. Tente ser produtivo, ela aconselhou antes de sair. Quando ela saiu, um sorriso surgiu no meu rosto. Aquele traço familiar de Day sempre me cutucando em direção à produtividade nos fins de semana. Querendo consertar as coisas com ela, resolvi encarar a limpeza do sótão. A casa? Meu avô materno, ao falecer logo depois que Day e eu nos casamos, ficava a 1 milha além dos limites da cidade, abrangendo 25 acres de floresta. Bem no fundo das árvores, um lago onde eu pescava quando criança guardava boas lembranças. Passando inúmeras horas na casa do meu avô, desenvolvi um forte vínculo com ele. Sabendo da minha afeição pelo lugar, ele o legou a mim. Embora ele mantivesse a casa meticulosamente e cuidasse dos reparos obedientemente, meu avô tinha uma propensão para acumular coisas, evidente no sótão desorganizado, cheio de caixas das quais ele não conseguia se desfazer. Quase 5 anos depois de nossa residência, eu ainda tinha que vasculhar o conteúdo do sótão. Talvez o momento finalmente tivesse chegado. Depois de terminar meu café e tomar café da manhã, fui até o sótão. Comecei a separar os itens bem no topo da escada, começando pela caixa mais próxima. Ela continha roupas velhas saturadas com anos de poeira, então carreguei a caixa inteira para baixo e a descartei antes de retornar ao sótão. Em 2 horas, consegui limpar 20 caixas. Conforme me aventurei mais para longe das escadas, tropecei em algumas descobertas intrigantes já imaginando a venda de garagem que eu poderia organizar. Às 3h30, eu tinha resolvido cerca de metade da desordem do sótão. Exausto com músculos doloridos de inúmeras idas escada abaixo carregando cargas pesadas e tendo respirado mais poeira do que se deveria em um dia, decidi explorar uma última caixa antes de desistir. Quando comecei a abri-la, a lateral cedeu, fazendo com que seu conteúdo se espalhasse. Para minha surpresa, estava cheia de velhos romances policiais. Enquanto reempilhava os livros, me deparei com uma pequena caixa de madeira, mais ou menos do tamanho de um dos romances maiores. Dentro,
descobri uma pistola calibre 38, comumente conhecida como Snub-Nose devido ao seu cano curto. Eu não tinha ideia de que meu avô tinha essa arma. Quando nos mudamos para casa, Dei me fez vender seu rifle e espingarda porque ela desprezava armas de fogo e eu também não tinha utilidade para elas, então as vendi para um revendedor local. O 38 estava cheio de graxa, então eu o limpei e inspecionei. Embora eu não seja um especialista, tudo parecia estar funcionando. Pensei no que fazer com ele, mas sabia que Dei não permitiria uma arma em casa. Por isso, decidi consultar um amigo que coleciona armas para avaliar seu valor. Especulei que poderia ser considerado uma antiguidade, mas não tinha certeza. Guardei a arma no meu armário de ferramentas e voltei para dentro. Depois de terminar minhas tarefas do dia, decidi pegar uma cerveja, mas não encontrei nenhuma disponível. Determinado a corrigir a situação, peguei minhas chaves e fui até a cidade para comprar algumas. No entanto, no caminho, pensamentos de uma arma passaram pela minha mente, o que me levou a fazer um desvio para uma loja de artigos esportivos do outro lado da cidade. Lá, perguntei a Albanister, o gerente do departamento, sobre munição calibre 38. Desculpe, não temos armas de fogo ou suas munições aqui, ele respondeu. Não se preocupe, eu me deparei com o antigo 38 do meu avô e queria verificar se ele ainda funciona, expliquei. Se é tudo o que você precisa, eu posso ajudar, ofereceu. Eu tenho um 38 no meu carro, podemos sair e eu posso lhe fornecer algumas rodadas para teste. Al me entregou 6 cartuchos de uma caixa escondida sob o assento do carro. Expressei minha gratidão, mas fiz uma nota mental para permanecer cauteloso perto dele. Enquanto voltava pela cidade, notei o prédio do escritório de Dee. Eram 4h30 da tarde e o carro dela não estava no estacionamento. Presumindo que ela provavelmente estava no mercado, decidi economizar uma viagem e pedi para ela pegar uma cerveja. Liguei para o celular dela. E aí, John? Você poderia pegar uma cerveja enquanto estiver fora? Vou adicionar à minha lista e levar para casa, mas não vou terminar aqui por pelo menos mais uma hora. Então, se não puder esperar, você terá que ir sozinho. Ainda no trabalho, hein? Sim, preciso voltar ao trabalho. Vejo você quando chegar em casa. Dei uma volta repentina, contornando o quarteirão para passar pelo prédio do escritório de Dei mais uma vez. O único veículo no estacionamento deles pertencia à empresa de segurança encarregada de proteger a propriedade. Isso acrescentou uma nova complicação. Dei tinha acabado de me enganar sobre seu paradeiro. Eu precisava ponderar isso cuidadosamente. Agora eu precisava mesmo fazer uma parada para tomar uma cerveja. Quando terminei minha quarta cerveja, eu tinha juntado as peças da situação. Dei estava tendo um caso. Eu não sabia a identidade do amante dela, mas meu principal suspeito era Cal Wentworth. Eu não tinha evidências concretas confiando somente na mentira que ela havia contado sobre estar em seu escritório e tê-la testemunhado dançando com Wentworth na noite anterior. Day finalmente voltou para casa às 6h30 daquela noite e imediatamente começou a preparar o jantar. Apesar da minha raiva fervente, me abstive de confrontá-la imediatamente sobre sua infidelidade. Em vez disso, resolvi manter a compostura até que pudesse comprovar minhas suspeitas. Para ajudar a acalmar minhas emoções, servi-me de uma generosa porção de uísque e bebi em 2 grandes goles. Quando o uísque começou a fazer efeito em minha mente, entrei na cozinha tentando ter uma conversa casual com minha esposa. Ei, você teve um bom dia? Eu perguntei. Bem, essa tentativa de manter as coisas leves foi pela janela. O que você acabou de me dizer? Eu perguntei se você teve um bom dia. Eu só queria ter certeza de que está tudo bem e se não estiver, talvez eu possa ajudar tornando o jantar um pouco mais especial. O que você está insinuando? Só estou dizendo que você não estava onde disse que estava hoje. Olhei para o estacionamento do escritório quando liguei para você e seu carro não estava lá, apesar de você alegar que ainda estava trabalhando. Eu poderia jurar que vi um sorriso irônico no rosto de Day por um momento, mas era inconfundível. Eu mencionei que não estava trabalhando em lugar nenhum, especifiquei que estaria no meu escritório. Day rebateu. Então, onde você estava?
Eu estava na casa de Carol trabalhando na apresentação para a semana que vem. Dei respondeu. Tudo bem, então se eu ligasse para Carol ela confirmaria sua história. Ela faria isso se estivesse em casa, mas ela e o marido estão a caminho da Europa hoje à noite. Eles estão a caminho de Nova York para o voo para Roma. Ela ficará fora por 2 semanas, mas você pode falar com ela quando ela retornar. Dave venceu aquela rodada. Eu sabia que ela estava mentindo, mas não pude provar. Eu disse que queria manter as coisas calmas. Bem, eu certamente consegui isso. Não só as coisas estavam calmas, mas elas estavam completamente geladas em nossa casa pelas próximas 2 semanas. Isso nos traz de volta à noite anterior à minha aventura de venda de garagem. Era outra sexta-feira à noite, enquanto eu estava me preparando para sair do trabalho, Dei me ligou. Vou ao Bryce Hill com meus amigos hoje à noite, ela disse. Você gostaria que eu me juntasse a você lá? Eu perguntei esperançosa. Não, eu só queria te avisar para que você não viesse me incomodar. Não espere por mim acordada também. Provavelmente vou ficar fora até tarde hoje à noite. Não disse nada. Simplesmente desliguei o telefone. Durante a próxima hora e meia, fiquei sentado no meu escritório pensando no que fazer. Devo confrontá-la e descobrir o que ela está fazendo? Mas como? Por que uma cena na frente de seus amigos e colegas? Isso não ajudaria. Talvez eu devesse estacionar do lado de fora do corrimão de latão, esperar que ela saísse e segui-la para ver para onde ela vai. No final, decidi ir até a grade de bronze e discretamente checar a sala dos fundos para ver se ela estava com Wentworth. Se estivesse, essa seria toda a informação de que eu precisava. Quando cheguei à grade de bronze, me posicionei perto da entrada da sala dos fundos, tentando discretamente espiar para dentro. A maioria dos conhecidos de Day estava sentada nas mesas. Day não estava sentada ao lado de Cal Wentworth, embora eu não pudesse verificar se isso significava que ela não o estava acompanhando. Inclinando-se para frente para ter uma visão mais clara, Day de repente olhou na minha direção. Assustado, recuei rapidamente e fiquei escondido por um momento antes de espiar cautelosamente para dentro da sala novamente. Parecia que Day não tinha me notado. Observando enquanto ela se levantava de seu assento e levava o Sr. Wentworth para a pista de dança, percebi que era tudo o que eu precisava testemunhar. Eu entendi que nosso casamento provavelmente tinha acabado, mas eu não tinha certeza do que fazer em seguida. Por fim, voltei para casa e afoguei minhas mágoas no álcool até adormecer. Eu não sabia que horas Day voltava para casa naquela noite, mas eu estava ciente de sua rotina matinal. Day levantou da cama às 7 da manhã e foi tomar banho. Contemplando se voltaria a dormir, de repente me senti compelido a levantar e explorar algumas vendas de garagem. Eu estava tomando minha segunda xícara de café quando Day desceu as escadas. Você parece rude, ela comentou. Muito obrigada. Exatamente o elogio que eu precisava da minha esposa. O que tem na sua agenda para hoje? Ela perguntou em um tom quase amável. Eu estava pensando em dar uma olhada em algumas vendas de garagem. Vendas de garagem de novo? Sério? Por favor, não traga mais coisas que não precisamos para casa. Day riu. Eu me perguntei se Day estava tentando se aproximar de mim de repente. Ela sabia que eu a vi com o namorado ontem à noite? Day parecia vestida para sair e eu ponderei se ela planejava passar mais um dia com o amante. Parece que você tem planos de sair hoje. Você vai se encontrar com seu namorado Cal Wentworth de novo? Percebi o lampejo de preocupação no rosto de Day ao mencionar o nome do namorado dela. Eu não tenho namorado. Cal é só um colega, Day respondeu. Eu vi vocês dois juntos ontem à noite. Parecia mais do que apenas uma reunião de trabalho. O sorriso de Day se alargou. Então você estava me observando ontem à noite. Bem, eu dancei com Cal algumas vezes, mas nem somos amigos. Ele é só um colega. Além disso, ele é casado. E daí se ele é casado? O fato de você ser casado não impede você de ficar se pegando, eu retruquei. Ouça quem está falando. Sabemos que você tem se desviado, então não deveria me acusar, Day retrucou.
Você só acha que sabe disso. Eu não toquei naquela garçonete. Eu nunca te trairia, além disso, eu estava bêbado demais para fazer qualquer coisa naquela noite. Essa é sua desculpa de sempre. Você ainda não me respondeu. Vai se encontrar com Cal? Não. Vou para a casa da minha mãe. Se precisar falar comigo, ligue para lá. Devo estar de volta em casa por volta das 2 da tarde. Talvez possamos sair para jantar hoje à noite. Claro. Jantar hoje à noite. Ótimo, respondi. Dei abriu outro sorriso e então saiu. O que ela estava fazendo? Ela não tinha perdido a paciência durante nossa conversa. Ela não tinha sido nada além de hostil nas últimas 6 semanas e agora ela está de repente tentando fazer as pazes. Senti que havia algo mais em suas ações. Depois de sair da venda de garagem com minha caixa de tesouros, saí em busca de outra. Passando por cerca de 5 vendas sem graça, eu estava prestes a desistir quando avistei uma promissora. Enquanto eu caminhava pela entrada da garagem, examinando a variedade de itens dispostos, nada particularmente chamou minha atenção até que cheguei à porta da garagem. Lá, no meio da variedade, estava um item com preço de $500, um conjunto imaculado de tacos de golfe feitos sob medida, aninhados em uma réplica de edição especial da bolsa do time americano da Ryder Cup. Meu sangue praticamente ferveu de excitação. No entanto, em vez de ficar com eles para mim, confiei os tacos a Dee, pedindo que ela os passasse para o filho de sua amiga. Eu queria que ele tivesse um conjunto de tacos de qualidade enquanto perseguia suas aspirações no time de golfe. Minha intenção nunca foi entregar os tacos para revenda. Olhei ao redor para identificar a pessoa que gerenciava a venda e notei uma loira atraente conversando com um casal de idosos que estava perguntando sobre uma cadeira à venda. Aproximando-me da vizinhança deles, esperei até que o casal fosse embora. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Ela perguntou. Você é Sharon? Não, eu sou Trude. Trude? Quem poderia ser Trude? Outra reviravolta inesperada. Dee mencionou dar os tacos para alguém chamado Sharon. Você é quem está vendendo esses tacos de golfe? Sim. Você está interessado? Posso perguntar onde você conseguiu esses tacos? Trude pareceu um pouco envergonhada com a pergunta. Uma mulher com quem meu marido trabalha deu a ele. Eles são novos. Por que você está vendendo? Não me sinto confortável com meu marido aceitando um presente desses de outra mulher. O nome do seu marido é Cal, por acaso? Como você sabia? Informei Trude que foi minha esposa quem deu os tacos de golfe a Cal e que ela mentiu para mim sobre o destinatário. Eu podia sentir a raiva crescente de Trude. Por favor, leve os tacos com você. Eu só quero me livrar deles. Onde está seu marido agora? Ele foi até Minnesota para uma viagem de pesca com seu irmão e seu pai. Ele ficará fora por 2 semanas. Assim que eu terminar essa venda de garagem, minha cunhada vem me buscar e nós vamos até Minnesota para nos juntar a eles. Mal posso esperar para contar ao Cal que devolvi os novos tacos de golfe dele para você. Qual você acha que será a reação dele? Ele sabe que não deve aceitar presentes caros de outras mulheres, então é melhor ele ficar quieto sobre isso. Eu não tinha mais palavras para Trude, então peguei os tacos de golfe e os levei para o meu carro indo para casa. Tirar aqueles tacos do namorado dela foi a gota d'água. Ela me tratou como um pária nas últimas 6 semanas. Ela me acusou de infidelidade enquanto continuava com aquele cara inútil do Wentworth. E então ela manipula minha generosidade para me fazer dar ao amante dela um conjunto caro de tacos de golfe. Quando entrei em casa, eu estava furioso. Naquela manhã, eu já tinha decidido que iria me divorciar de Dee, mas descobrir sobre os tacos de golfe selou o acordo de vingança. Eram 11h30, o que me dava cerca de 2h30 para elaborar um plano. Peguei minha garrafa de uísque e sentei-me à mesa da cozinha para planejar minha vingança. Depois de 2 doses duplas, pude sentir o uísque começando a clarear minha mente. Eu ainda não tinha um plano completo, mas as ideias estavam começando a se formar. A primeira coisa que fiz foi pegar meus tacos de golfe do carro e trazê-los para dentro.
Colocando-os em destaque na cozinha, antecipei a reação de Dee quando ela descobrisse que eu sabia a verdade sobre eles. Sentindo-me bastante satisfeito com meu esquema, servi-me de outro uísque para comemorar. Sem outros planos em mente, fui para minha oficina para consertar e passar o tempo até Dee retornar da casa de sua mãe. Quando abri meu armário de ferramentas, notei a caixa de armas e recolhi o ponto 38. Agora é uma boa hora para testar essa coisa, murmurei para mim mesmo, me sentindo um pouco estranho ao perceber que tinha falado em voz alta. Ela me fez falar sozinho agora, murmurei novamente. Fui até meu carro e peguei as 6 balas calibre .38 que Al tinha me dado. Então, pegando a arma e algumas latas de cerveja vazias, fui para a floresta atrás da casa. Colocando as latas na forquilha de uma árvore, dei um passo para trás cerca de 25 pés. Carreguei uma bala no cilindro da arma, fechei e alinhei a câmara com um martelo. Mirando em uma das latas de cerveja, preparei-me para o barulho e o recuo, respirei fundo e puxei o gatilho. Clique. A arma falhou em disparar. Ao inspecioná-la, notei que a câmara contendo a bala não estava alinhada corretamente com o martelo. Deve ter mudado, imaginei. Realinhando a câmara carregada com o martelo, respirei fundo e apertei o gatilho. Clique. Droga. Extraindo a bala, examinei a arma, puxando o gatilho algumas vezes. A cada vez, observei o cilindro girando no sentido horário. Que erro! Recarregando a câmara, ajustei o cilindro para que a câmara carregada ficasse uma posição à esquerda do cão. Mirando na lata de cerveja, puxei o gatilho. Bang! Meus ouvidos zumbiam. Meus dedos formigavam, mas a lata de cerveja permaneceu ilesa no garfo da árvore. Não consegui determinar o destino da bala, especulando que eu poderia ter fechado os olhos enquanto atirava. Carreguei mais 2 balas na arma e atirei nas latas. Apesar de ter mantido os olhos abertos durante os 2 tiros, o resultado não mudou. Eu podia ver onde as balas tinham acertado. No entanto, errei as latas por uma margem significativa. Uma delas voou para a esquerda, e a outra voou muito alto. De volta à garagem, ainda zumbindo em meus ouvidos, joguei fora os cartuchos usados e coloquei a arma de volta na caixa. Quando entrei em casa, servi-me de outro uísque e o reguei com cerveja. Enquanto eu aproveitava a clareza de pensamento causada pelo álcool, minha fantasia tomou forma. Eu estava pensando em como Dee reagiria se eu atirasse em seu amante. O pensamento de testemunhar seu sofrimento, sabendo que era obra dela, era perversamente atraente. E ainda assim a praticidade de tal ato surgiu em mim. Eu nunca escaparia impune. As autoridades rapidamente me culpariam. A ideia de prisão me enojava. Talvez se eu morresse de repente seria a última lição para Dee. Eu estava ficando convencido de que eliminaria o Sr. Ventworth e confessaria para Dee e então faria algo terrível na frente dela. Peguei outra cerveja enquanto ponderava os méritos e desvantagens da proposta. Apenas 2 questões se destacaram para mim. Primeiro, eu não tinha capacidade de tirar uma vida e, segundo, eu não tinha desejo de encontrar minha própria morte. A única vantagem da noção era a angústia potencial que isso infligiria a Dee. Eu ansiava por infligir a ela esse nível de sofrimento, se ao menos houvesse um método sem assassinato ou auto-sacrifício. Quando terminei minha cerveja, uma ideia me ocorreu. Eu possuía todos os meios necessários para realmente atingi-la. Minha jogada final deixaria uma marca indelével. Olhando para o relógio enquanto pegava outra cerveja na geladeira, ele marcava uma campainha da tarde, eu tinha 1 hora para me preparar. Às 2h15, o som da porta da garagem se abrindo me alertou sobre a chegada de Dee, seu carro entrando. Quando ela entrou na cozinha, sentei-me à mesa, de frente para ela. Dee carregava o que parecia ser uma bolsa de roupas da Nordstrom, seu rosto se iluminou com um largo sorriso. Comprei um vestidinho preto fofo para o nosso jantar hoje à noite, ela anunciou ao entrar. Parece legal, respondi. Ao avistar a garrafa de uísque na mesa à minha frente, ela brincou, espero que você não tenha bebido a tarde toda. Não a tarde toda, tranquilizei-a. Então seu olhar caiu sobre os tacos de golfe. O que eles estão fazendo na cozinha? Ela ficou em silêncio,
sua boca entreaberta quando percebeu que os tacos de golfe em questão eram os que ela tinha presenteado seu amante. Imagine minha surpresa ao tropeçar nesses tacos em uma venda de garagem esta manhã, comentei. Seria demais perguntar como seu amigo Cal, com quem você era íntimo, acabou com os tacos destinados ao filho do seu amigo? Eu posso explicar, ela começou. Você não precisa, pois isso não importa mais para mim, eu interrompi, colocando o ponto 38 na mesa diante de mim. O que você está fazendo com essa arma? Cuidando das coisas. Você pode se interessar em saber que Cal guardou seu segredo até o fim, admitindo somente então que você estava envolvida com ele. Você provavelmente ficaria orgulhosa, comentei. Dee empalideceu, seus lábios tremendo. Envolvido? O que você fez? Levei seu amante para um passeio, tivemos uma conversa e então coloquei um fim nisso. O corpo dele não será encontrado por um tempo, eu revelei. Oh meu Deus, não, Deus, não! Dei gritou. Isso não deveria acontecer, por favor, Deus, não! Eu me vi quase simpatizando com ela, mas não tinha terminado. Numa tentativa de evocar pena, falei com uma voz fraca. Eu queria acabar com você também, mas simplesmente não consigo me obrigar a fazer isso. Parece que meu amor por você ainda é muito profundo. Eu estraguei tudo agora. As autoridades logo estarão atrás de mim e eu não consigo suportar esse pensamento. Não consigo imaginar outra saída para isso. Não, não, por favor, não, ela implorou. Eu brandi a arma, enfatizando minha determinação. A menos que você queira testemunhar isso, é melhor ir embora agora. Dandy! O barulho vindo da cozinha abafou o silêncio da floresta. Olhei na direção que a arma estava apontando e murmurei, ups. Você precisa consertar esse buraco, a culpa é minha. Dee notou o buraco de bala na parede e um olhar de horror genuíno cruzou seu rosto. John, por favor, abaixe a arma antes que alguém se machuque, ela implorou. Você não vê? Alguém já se machucou. Agora eu tenho que consertar tudo. Me dê seu celular, eu exigi. Por quê? Dee perguntou. Só me dá seu maldito celular, eu gritei. Dee tirou o telefone da bolsa e colocou na mesa. Ótimo. Agora você não poderá pedir ajuda. Saia daqui, eu ordenei. Não vou embora até você abaixar a arma, ela insistiu. Não tente ser um herói, vá embora agora, eu ameacei. Por favor, não faça isso, ela implorou. Vá embora. Dee finalmente se rendeu e foi embora. O som de pneus cantando sinalizou sua saída apressada da garagem. Estimando que Dee precisaria de pelo menos 5 minutos para chegar a um telefone e outros 5 para a resposta da polícia, calculei que tinha uma janela de 10 minutos para arrumar. Primeiro, arejei a cozinha abrindo as janelas para dissipar o cheiro persistente de pólvora queimada. Depois, limpei a mesa da cozinha com limpador com aroma de limão e refresquei o ambiente com purificador de ar. Em seguida, removi o decalque de buraco de bala que eu tinha colocado estrategicamente na parede. Tendo extraído a bala de um dos cartuchos, usei-a para encenar a aparência de disparar a arma. Guardei o uísque e coloquei o celular de Dee para carregar. Os tacos de golfe encontraram seu lugar na garagem enquanto eu dava uma última olhada ao redor da cena. Peguei a arma de fogo e a bala que havia extraído do cartucho, então saí da casa pela porta dos fundos, garantindo que ela estivesse trancada atrás de mim. Atravessando a mata, descartei a arma, a bala, o invólucro usado e os 2 cartuchos restantes no lago. Emergindo em uma estrada atrás da propriedade onde havia estacionado meu carro antes, liguei o veículo, me preparando para partir. Quando comecei a dirigir, sirenes distantes da polícia encheram o ar. Percebendo que precisava deixar a cidade temporariamente, optei por não dirigir devido à embriaguez. Em vez disso, cruzei a cidade para um hotel antigo onde eu poderia garantir um quarto sem um cartão de crédito. Resolvi ficar quieto até que a família Wentworth retornasse das férias ou até que as autoridades os localizassem, estimando um máximo de 2 semanas. Fiquei no meu quarto de motel até a conclusão do noticiário das 6, ansioso para descobrir se minhas palhaçadas recentes tinham virado manchetes. No entanto, para minha decepção, não tinham.
A diversão tomou conta de mim enquanto eu imaginava a cena de volta na casa quando Day voltou com a polícia, apenas para não encontrar nenhum vestígio da minha suposta morte, nenhuma parede furada, nenhuma evidência corroborante para apoiar sua história inventada. Eles então dariam crédito à sua afirmação selvagem de que eu havia despachado Cal Wentworth e escondido seus restos mortais, onde eles não seriam facilmente descobertos? Pobre Day, eles poderiam descartá-la como desequilibrada. Talvez em sua busca infrutífera por mim, eles entretivessem a noção de que ela mesma havia se livrado de mim. Com essas reflexões alegres, caminhei os 5 quarteirões até a taverna de Cold. Eram um pouco mais de 7 quando me acomodei e pedi uma cerveja. O estabelecimento estava começando a encher, o que exigiu uma breve espera antes que Cold pudesse entregar minha bebida. Durante esse interlúdio, observei Kate atendendo a uma mesa do outro lado da sala. Rapidamente, a ideia de fazer uma proposta a ela passou pela minha cabeça, mas eu prontamente descartei. Passar uma noite na companhia de alguém com a perspicácia intelectual de um gnomo de jardim não me atraía. Mais tarde, enquanto eu tomava uma cerveja e assistia a um jogo de beisebol na TV, senti o toque de pequenas mãos em meus ombros. Virando a cabeça, descobri Kate dando um beijo na minha bochecha. Para que isso? Perguntei. Estou feliz em ver você. Já faz 6 semanas. Comecei a duvidar que você voltaria, ela admitiu. Franzi a testa, sem entender bem o ponto dela. Termino o trabalho às 9 da noite, dessa vez podemos voltar para minha casa e nos divertir um pouco na minha cama. Foi divertido da última vez, mas não estou ansiosa para fazer isso no banheiro feminino, ela sugeriu. Oh meu Deus, pensei. Na verdade, eu estava no banheiro com ela naquela noite. Day sabia a verdade e eu continuei negando porque não conseguia lembrar. Não é de se espantar que ela tenha buscado conforto em Wentworth. Ela provavelmente está cansada de mim. Então me lembrei do sorriso dela quando chegou em casa e mencionou que tinha comprado um vestido preto para o nosso jantar. Ela estava tentando estabelecer um relacionamento entre nós. Percebi que tinha perdido essa chance. O que fiz com ela não pode ser desfeito. Agora eu tinha que decidir o que fazer com Kate. Olhei para a cerveja na mesa diante de mim e finalmente ganhei alguma clareza. Percebi que o maior problema no meu casamento não era a Day. Eu estava identificando a causa raiz do problema. Era hora de tomar medidas para melhorar minha vida o máximo possível. Puxei Kate para o lado e confessei a verdade a ela. Admiti que estava tão embriagado na noite em que estivemos juntos no banheiro feminino que não conseguia me lembrar. Expliquei a ela que isso poderia ter comprometido meu casamento e que eu não tinha certeza do que fazer em seguida. A bondosa Kate, conhecida por seus profundos insights, respondeu: não precisamos voltar para minha casa. Podemos nos encontrar no banheiro feminino novamente, se você quiser. Obrigado pela oferta, Kate, mas acredito que é melhor eu ir embora, respondi. Enquanto caminhava em direção ao meu motel, a aproximadamente 2 quarteirões de distância, de repente ouvi uma voz atrás de mim. Simultaneamente, senti uma sensação de arrepio no lado esquerdo da minha cabeça. Não haja como um tolo, companheiro. Entregue sua carteira, a voz exigiu. A arma estava firmemente pressionada contra minha cabeça, causando desconforto suficiente para que eu tivesse que inclinar minha cabeça para a direita para aliviar um pouco da pressão. De repente, tive uma sensação de dor intensa, como se minha cabeça tivesse explodido, e então tudo ficou preto. Acordei com uma luz branca ofuscante, questionando momentaneamente se eu tinha morrido. No entanto, a dor latejante na minha cabeça me garantiu o contrário. Tentando me mover, percebi que minhas mãos não respondiam. Passos ecoaram no quarto, seguidos por uma voz abafada declarando: ele acordou. Em instantes, parecia que havia 3 figuras me cercando. Incapaz de discernir rostos, percebi que minha visão estava obscurecida por gaze. Sou o Dr. Richardson. Como você se sente? Uma voz perguntou. Não tenho certeza. O que aconteceu comigo e onde estou? Eu perguntei. Você está no Memorial Hospital se recuperando de um ferimento de bala na cabeça, um médico explicou. Quem atirou em mim? Eu pressionei. Você não se lembra? Uma voz diferente entrou na conversa.
Eu me lembro de alguém apontando uma arma para minha cabeça, mas não consigo identificá-lo, eu admiti. Absolutamente nenhuma lembrança. A voz persistiu. Tenho certeza. O que está acontecendo? Eu exigi. Nós o encontramos em um beco, com uma arma de fogo na mão. Você não se lembra de mirar em si mesmo? Do que diabos você está falando? Eu não atirei em mim mesmo. Um cara estava me roubando. Ele colocou a arma na minha cabeça e exigiu minha carteira. Essa é a última coisa que eu lembro. Você não estava carregando uma carteira quando foi descoberto, a voz declarou. Obviamente não. A pessoa que atirou em mim pegou minha carteira, retruquei, minha paciência diminuindo. Senhor Wilson, a voz continuou. Sou o detetive Monroe, e preciso lhe fazer mais algumas perguntas, se não se importar. Prossiga. Parece que você vai perguntar a eles independentemente do meu consentimento, respondi, a irritação se instalando. Você informou sua esposa que pretendia cometer suicídio hoje? Droga. O quê? Ponderei a gravidade da situação. Eu não disse explicitamente que estava planejando me matar. Então o que exatamente você disse à sua esposa? Não consigo lembrar da frase exata, respondi, tentando minimizar qualquer falsidade. Senhor Wilson, você acha que o que você disse à sua esposa pode ter dado a ela a impressão de que você estava pensando em suicídio? Não havia como evitar essa situação por meio de engano. Suponho que ela poderia ter formado essa impressão. Você não acha notavelmente coincidente que, depois de informar sua esposa sobre sua intenção de cometer suicídio, você é encontrado caído em um beco com um tiro na cabeça e uma arma na mão? É exatamente isso que parece ser uma coincidência. Fui assaltado. O perpetrador orquestrou para parecer suicídio para que ninguém suspeitasse de desativar meus cartões de crédito. Algum canalha por aí está estourando o limite dos meus cartões de crédito. Senhor Wilson, onde está Cal Wentworth? Wentworth, ele está em uma viagem de pesca em Minnesota. E como você sabe disso? A esposa dele me informou. Vou verificar isso e retornar, disse o detetive Monroe antes de sair. Depois que o detetive saiu, o Dr. Richardson ficou para conversar comigo. Senhor Wilson, seus ferimentos não são tão graves quanto pareciam inicialmente. Parece que você moveu a cabeça assim que a arma disparou, impedindo que a bala penetrasse seu crânio. Em vez disso, ela raspou a carne na lateral da sua cabeça, deixando-o inconsciente. Por que não consigo mover minhas mãos? Como suspeitamos de uma tentativa de suicídio, tivemos que usar contenções de pulso para evitar automutilação. O médico então me aconselhou a descansar e disse que voltaria mais tarde para remover o curativo para que eu pudesse enxergar. Na manhã seguinte, presumivelmente segunda-feira, o detetive Monroe voltou para me visitar. Localizarmos o Sr. Wentworth e sua família em Minnesota, como você mencionou. Então por que você confessou à sua esposa que o matou? Passei a próxima hora recontando tudo o que havia acontecido nas últimas 6 semanas. Ao concluir minha narrativa, o detetive Monroe balançou a cabeça. Em quantos problemas estou? Depende das intenções do promotor em relação ao seu caso. Você violou algumas leis, mas nenhuma delas é muito séria. Suas ações foram bastante cruéis, e suspeito que você esteja com mais problemas com sua esposa do que com a lei. Entraremos em contato. Segunda-feira à tarde marcou minha alta do hospital, e fiquei surpreso quando Day apareceu para me acompanhar até em casa. Durante toda a viagem, ela manteve um silêncio estoico, insinuando que nossa situação não iria melhorar com nossa chegada. Ao entrar na casa, Day quebrou o silêncio, anunciando, é hora de uma conversa. Vou preparar um café. Você gostaria de uma xícara? Embora tentada a pedir um uísque, me contentei com um café. Enquanto eu me acomodava no sofá, Day andava de um lado para o outro na minha frente, se preparando para falar o que pensava. Acho que vou começar, ela começou. Descobrir sua indiscrição com aquela mulher no CODES me encheu de tanta raiva que eu estava prestes a ir embora naquela mesma noite. Mas as memórias do nosso casamento feliz e o amor que eu ainda tinha por você me seguraram. Resolvi salvar o que tínhamos.
No entanto, sua negação persistente só tornou o perdão mais ilusório. Foi incrivelmente difícil para mim. Eu ansiava por estar perto de você e experimentar intimidade com você. Mas eu não consegui ignorar o fato de que você tinha sido infiel a mim. Apesar de saber que eu estava ciente da sua infidelidade, você continuou a negá-la. É por isso que eu não queria que você se juntasse a mim no Braz Rio naquela noite. Eu precisava relaxar e me divertir um pouco. E eu sabia que sua presença só levaria a outra discussão. Quando você começou a mostrar sinais de ciúmes, isso me deu esperança de que eu poderia transmitir o quanto seu caso me machucou. Na sexta-feira, quando liguei para você e pedi para não vir, tive certeza de que você não obedeceria. Você não chegou tão cedo quanto eu esperava, e comecei a duvidar se você iria aparecer. Então eu vi você tentando espiar discretamente para dentro da sala. No momento em que eu notei você observando, eu agarrei Cal e o puxei para a pista de dança. Minha única intenção era provocar um pouco de ciúmes em você para que você pudesse entender um pouco da dor que eu estava sentindo. E os tacos de golfe? Você me enganou e os deu a ele, eu disse. Isso foi um erro da minha parte. Um dia no trabalho, Cal me perguntou se eu poderia encontrar um bom negócio para ele em um conjunto de tacos de golfe, mencionando que ele não queria gastar muito. Sabendo que você provavelmente recusaria se eu mencionasse que era para ele, inventei uma história sobre Sharon querer os tacos para seu filho. Percebo agora que não deveria ter feito isso, mas pensei que não havia mal nenhum em tentar ajudar Cal a economizar dinheiro. Você está ciente de que decidiu não vender os tacos, mas dá-los a ele. Bem, não diretamente para Cal, mas você entende. Então você simplesmente colocou os tacos no meu carro. Eu não os vi até que Cal veio buscá-los e fiquei surpreso com o quão chiques eles pareciam, sem saber do seu valor. Comecei a suspeitar que algo estava errado quando Cal reagiu com puta merda ao vê-los. No dia seguinte, Cal me informou que sua esposa estava chateada por receber um presente tão caro. Foi quando percebi que tinha realmente bagunçado as coisas. Depois da sexta-feira à noite, cheguei a um ponto de ruptura. A discórdia entre nós me doía, ver sua tristeza me machucava, e minhas próprias emoções eram insuportáveis. Portanto, resolvi consertar as coisas no sábado. Fui às compras com minha mãe e comprei um vestido provocante para a noite. Minha intenção era que jantássemos fora, discutíssemos nossos problemas, e esperançosamente, nos reconciliássemos intimamente mais tarde. Devo confessar que fiz algumas escolhas tolas nas últimas semanas, mas nunca tive um caso com Cal Ventvorth ou qualquer outra pessoa. Embora minhas ações possam ter sido equivocadas, nunca tive a intenção de infligir a mesma dor em você que você me causou. Eu acreditava que nada poderia me machucar tanto quanto sua traição com aquela mulher, mas suas ações no sábado estavam além do perdão. Quando ela terminou, lágrimas estavam caindo em cascata pelo seu rosto. Dessentou-se, pegou um lenço para secar os olhos, então olhou para mim, silenciosamente sinalizando que era minha vez de falar. Eu me esforcei para descobrir por onde começar, contemplando como narrar minha história para parecer menos idiota. No entanto, quanto mais eu refletia sobre minhas ações, mais eu reconhecia minhas próprias falhas, decidi contra qualquer manipulação. Nas últimas 6 semanas, eu vi você como a personificação do mal. Somente nos últimos 3 dias percebi que o verdadeiro vilão era eu. Você estava certo. Eu dormi com a garçonete do Codes. Minha negação não foi uma tentativa de enganar você. Eu realmente não me lembrava. Só no sábado à noite é que descobri que realmente estive com ela no banheiro. Meu consumo excessivo de bebida frequentemente leva a lapsos de memória. Quando amigos mencionam passar tempo com ela, eu descarto, pensando que eles estão brincando devido à minha lembrança confusa. Nunca imaginei que te trairia em nenhuma circunstância. Agora nós dois sabemos melhor. A noite de sábado trouxe outra revelação. Tenho um sério problema com bebida. Não estou usando isso como desculpa. Preciso reconhecer completamente a dor que causei a você. Embora minha bebida tenha desempenhado um papel significativo em minhas ações tolas, eu deveria ter pensado melhor. Você não deveria ter tentado me deixar com ciúmes e não deveria ter mentido sobre os tacos de golfe, mas eu entendo e posso te perdoar.
Eu reconheço que o que eu fiz com você no sábado foi terrível e você pode nunca ser capaz de me perdoar. Agora é minha vez de agir. Você pode querer saber que decidi entrar em reabilitação para minha bebida. O Dr. Richardson me conectou a um centro de reabilitação de abuso de álcool e drogas de boa reputação. É um programa de 8 semanas que começa no próximo domingo. Durante esse tempo, você pode pensar no que quer fazer. Se quiser salvar nosso casamento, estou comprometido a fazer o que for preciso, mas se você decidir ir embora, não vou contestar. Por enquanto, vou dormir no quarto de hóspedes. Esperei para ver se Day tinha algo a dizer, mas ela permaneceu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Incapaz de suportar vê-la chorar por mais tempo, subi as escadas e levei meus pertences para o quarto de hóspedes. Na semana seguinte, preparei-me para minha temporada de reabilitação e mantive distância de Day. Ela não fez nenhum esforço para se envolver comigo e, na manhã de domingo, eu estava convencido de que nosso casamento havia acabado. As 2 semanas iniciais de reabilitação provaram ser incrivelmente desafiadoras. Eu nunca me identifiquei como um alcoólatra, apenas reconhecendo que eu tendia a exagerar sempre que bebia. Ingenuamente, eu presumi que a reabilitação seria moleza, simplesmente me ensinando a moderar meu consumo de álcool. No entanto, dentro dessas 2 primeiras semanas, o menor estresse desencadeou desejos intensos por uma bebida. Levou todos aqueles 14 dias para eu aceitar a realidade. Eu estava de fato lutando contra o alcoolismo. A percepção foi profundamente perturbadora. Eu não podia confiar apenas em administrar meus hábitos de beber. Eu tinha que me abster completamente. As semanas seguintes, particularmente a terceira e a quarta, apresentaram seu próprio conjunto de dificuldades. Minha determinação vacilou durante esse período. Enquanto eu compreendia meu problema e os passos necessários para superá-lo, dúvidas surgiram. Perder Day foi um golpe significativo, me deixando questionando o que mais eu tinha. Como eu poderia lidar sem Day se eu não pudesse usar algumas bebidas para anestesiar a dor? Durante minha 4ª semana, tomei a decisão de partir. Day não tinha dito uma palavra para mim desde que voltei do hospital, e eu estava tomado pelo desânimo. Eu questionei o propósito de manter a sobriedade se Day não estivesse ao meu lado. Com minha determinação vacilante, eu silenciosamente saí do meu quarto uma noite e me aventurei na floresta para evitar ser detectado. No meio do caminho para a estrada, tropecei e caí, torcendo meu tornozelo. Tive que parar até a dor diminuir. Foi então que contemplei as consequências de deixar o centro de reabilitação. Sem a orientação de D, eu poderia voltar ao alcoolismo, arriscando meu emprego e potencialmente me tornando um sem-teto. Naquele momento, percebi que minha jornada para a sobriedade não era para D. Foi para mim. Naquela noite, consegui voltar para a cama sem ser notado, embora a equipe da manhã me olhasse curiosamente quando apareci para o café da manhã com meu tornozelo inchado. No final da 5ª semana, senti uma onda de força. A sobriedade parecia estar ao meu alcance, e era isso que eu ansiava. Durante minha sessão de aconselhamento naquela semana, meu conselheiro expressou satisfação com meu progresso. Os domingos eram designados para visitas de pacientes, mas eu geralmente ficava no meu quarto, pois ninguém vinha me ver. No entanto, no domingo após minha 5ª semana, optei por sentar do lado de fora e observar as interações entre colegas pacientes e suas famílias. Quando o relógio bateu 10, os visitantes começaram a chegar. Testemunhar meus colegas abraçando seus entes queridos me deixou melancólico, mas tentei me animar imaginando um futuro onde eu também experimentaria o amor mais uma vez. Enquanto eu enxugava as lágrimas dos meus olhos, um carro familiar se aproximou da entrada da garagem. Prendendo a respiração, esperei que ele se aproximasse, incerto se era o veículo de D. Quando ele estacionou e D apareceu, meu coração disparou e minhas palmas ficaram úmidas. Permanecendo invisível, observei-a, ponderando suas intenções. Ela estava aqui para salvar nosso casamento ou um divórcio era iminente? A ansiedade me dominou, me tentando a recuar, mas resolvi confrontá-la. Saindo da varanda, aproximei-me de D, sem ser notada a princípio enquanto ela se dirigia para o prédio principal. Quando ela finalmente me viu, ela parou, respirando fundo.
A antecipação tomou conta de mim enquanto eu esperava sua reação. Lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Conforme ela diminuía a distância, seu sorriso se alargou e eu me vi refletindo isso. Quando Day se aproximou de mim, ela me envolveu em um abraço apertado. Senti sua falta, ela disse. Eu também senti sua falta. Day plantou um beijo na minha bochecha antes de recuar para me observar. Você está linda. Parece que você perdeu alguns quilos e sua pele está saudável, ela comentou. O que você esperava? Não tenho certeza. Acho que pensei que você teria olheiras e uma expressão distante. Fiquei preocupado com isso. Peguei a mão de Day enquanto caminhávamos até um banco e nos sentamos. O que fez você decidir finalmente vir me ver? Perguntei. Eu não decidi finalmente, ela respondeu. Eu queria vir durante a primeira semana, mas fui informada que convidados não seriam permitidos até a quinta semana. Eu não sabia disso. Nunca me incomodei em verificar as regras de visitação porque estava convencido de que você nunca viria, admiti. Eu não estava planejando vir, mas depois que você se foi por uma semana, percebi o quanto senti sua falta. Então, ainda há esperança para nós? Espero que sim. Temos algum trabalho a fazer para salvar nosso casamento, mas eu quero tentar, ela expressou. Eu também. Day pegou um piquenique no porta-malas do carro, com frango frito, salada de batata e caçarola de feijão verde, junto com uma jarra de chá gelado sem açúcar. Enquanto Day se preparava para partir, parecia que as coisas estavam voltando ao normal, exceto que eu não poderia acompanhá-la para casa por mais 3 semanas. Antes de entrar no carro, ela me beijou apaixonadamente nos lábios. Vejo você no próximo domingo, ela disse. Sua conselheira mencionou que eu não posso ligar para você, mas você pode me ligar. Então, espero uma ligação sua toda noite antes de dormir. Eu assegurei a ela que ligaria toda noite. Será o ponto alto do meu dia, acrescentei. Fiel à minha palavra, liguei para Day todas as noites. Ela me visitou nos 2 domingos seguintes, no 8º domingo, ela finalmente veio me levar para casa. Hoje é um aniversário para mim. Faz 5 anos que saí da reabilitação e estou sóbrio há 1826 dias e contando. Para comemorar, Day e eu vamos ao Codestapron para tomar uma bebida com Kate. Brincadeira. Vamos para o Havaí e tentar começar uma família enquanto estivermos lá. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!